Boa tarde. Boa tarde. Agora a plenária em segunda chamada, às 13h30. Esta plenária está sendo gravada. Passo a palavra para o presidente do Comas e conselheiro Jefferson Lima Silva. Obrigado, Walter. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos presentes, tanto da sociedade civil como também do poder público. Essa é mais uma das nossas reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, dessa vez em caráter extraordinário, tendo em vista a necessidade, a justificativa também discutida já em outra comissão temática anterior à nossa reunião, e as deliberações e encaminhamentos a serem apresentados por parte, e foram apresentados por parte do núcleo de emendas, principal motivo pelo qual nós estamos nos encontrando na data de hoje. Meu nome é Jefferson Lima, como apresentado pelo Walter, nosso componente da equipe técnica, sou representante na fatia Poder Público do Conselho Municipal de Assistência Social e também ocupo essa função de presidente neste mandato. Sou um homem negro que usa uma camiseta branca hoje, uma calça jeans e um sapato com um tom marrom. Tenho 1,80 m, uma barba cerrada e estou com os cabelos baixos, com os olhos escuros, na cor preta, e estou acompanhado, no meu fundo aqui, do meu ambiente de trabalho, junto com a equipe com a qual eu integro nesse espaço aqui na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Para que a gente avance nos nossos trabalhos da data de hoje, eu vou pedir o apoio da Secretaria Executiva para que a gente possa fazer a leitura do protocolo e da organização da plenária. Por gentileza. Fazendo, então, a leitura das orientações gerais. O seguinte protocolo de orientações tem como objetivo garantir a participação de todos nas reuniões plenárias de forma organizada, respeitosa e produtiva. Primeiramente, reforçamos que a condução da reunião e da ordem dos trabalhos é de responsabilidade do presidente, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno do Comas. De acordo com a Resolução Comas número 48 de 2003, durante as plenárias é reservada a manifestação aos conselheiros de direito, a fim de cumprirem com suas funções avaliativas e deliberativas. Enquanto aos participantes da coletividade, definidos como ouvintes, é reservado o direito de manifestação apenas ao final das reuniões plenárias, salvo decisão contrária da mesa conforme o assunto em pauta. O tempo de fala dos ouvintes será definido pela presidência da mesa, assim seguindo o padrão consensuado de uma fala única a cada item de pauta em 1 minuto e 30 segundos, com direito a uma única tréplica de 30 segundos. Ao início de toda fala, os ouvintes devem falar o seu nome e representatividade para que sejam identificados pela mesa. Feita a leitura, Jefferson. Obrigado, Walter, pela leitura. Peço apoio para que a gente retome a parte da ordem do dia, verificando o quórum e o registro das justificativas. Iniciando, então, a chamada, começando pelos conselheiros da sociedade civil, Joanildes de Souza Neres, Ana Paula Moreira Ruiz, Jéssica Salles dos Santos, Clotilde Benedito de Souza justificou. Então, continuando, Luiz Antônio de Oliveira, Janete Cardoso Brito também justificou. Prosseguindo, Ana Paula Pardini Vazolé. Olá, boa tarde a todos. Ana presente. Marcos Rogério Vasconcelos Caetano. Olá, boa tarde a todos. Presente, Ana, seja bem-vinda. Geraldo André Aparecido Silva. Marcos Muniz. Diocene de Oliveira Francisco. Está justificada também. Prosseguindo, Marcelo Panico. Adriana Gonçalves Vieira da Silva. Boa tarde, Adriana presente.
Regiane Cardoso de Oliveira Sachihara. Ana Carolina Gomes Moraes. Érica Bueno da Silva. Cláudia Santana da Cruz. Seguindo agora com os conselheiros do Poder Público, presidente Jefferson Lima Silva, Presente. Isabela Calil Quintino, Boa tarde, pessoal, estou presente. Silmar Andreone Vitorello Ramires, Presente, boa tarde. Bruna Carolina Monteiro dos Santos, está avisando aqui no grupo que ela está se conectando, a gente registra a presença daqui a pouco. Beatriz Fernandes Santos está justificada. Adriana Maria Sabag Neuber, Presente. Fábio Henrique Salles, Maria das Graças Silva Garcia, Maria das Graças, presente. Sheila de Souza Santana, Sheila de Souza Santana, presente. Carolina Custódio Pereira dos Santos, Paula de Carvalho Guimarães, Boa tarde, pessoal, presente. Luana Caetano Maciel de Souza, Boa tarde, Luana, presente. Caroline Baggio Paim Pinto, Vocês conseguem me ouvir? sim, Presente. Jéssica Carolina Espínola da Silva, Maria Isabel de Oliveira Capinã, Presente. Marcelo Pedro Mombelli. Presente. Nossa, feita a chamada, eu já posso prosseguir com a composição do grupo. Walter, obrigado pela leitura. Peço para que a gente já avance na composição da mesa de deliberação, por gentileza. Pela sociedade civil ficaram Ana Paula Pardini Vazoler, Marcos Rogério Vasconcelos Caetano e Adriana Gonçalves Vieira da Silva. Pelo Poder Público ficaram Jefferson Lima Silva, Isabela Calil Quintino, Silmar Andreone Vitorello Ramires, Adriana Maria Sabag Neuber, Maria das Graças Silva Garcia, Sheila de Souza Santana, Paula de Carvalho Guimarães, Caroline Baggio Paim Pinto e Maria Isabel de Oliveira Capinã. Pela Secretaria Executiva estão Dimar Bergamo Júnior, eu, Walter Lee Júnior, Max Nicola Gonçalves Lúcio, Lorena Conceição dos Santos, Otto Stenck Sinigalha e Tamires Menezes Sobral. Feita a composição. Obrigado pela leitura, Walter. Entendida a composição da mesa de deliberação, a gente avança para o rito que comumente fazemos no início, que é a aprovação da pauta da data de hoje, né? A pauta já foi enviada aos conselheiros através do comunicado número 95/2026. Ele trata da discussão que é única, portanto, não há inserção de pautas nesse momento, mas, seguindo o rito, é necessário que a gente acompanhe a nossa organização com rito padrão de votação. Portanto, em regime de votação, mantenha-se como estão para aprovação da pauta da data de hoje. Há votos contrários? Há abstenções? Não havendo manifestação contrária, declaro, portanto, aprovada a pauta da reunião do dia 2 de junho de 2026, reunião essa extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo. Portanto, caminhando com o avanço da ordem do dia, passamos para o item 2, que trata
do relato da reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento, CEFOR, com a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, ocorrida no dia 1º de junho de 2026. Secretaria Executiva, temos representantes para a leitura deste relato? Temos, a relatora está presente, a coordenadora da CEFOR também. Peço apoio para que a gente possa fazer a leitura da pauta, do relato, desculpe. Eu posso ler, gente, como relatora. Conselheira Vou Adriana, é isso? compartilhar. Isso, Ref. Obrigado, conselheira. Imagina. Tratamos de um assunto único na data de ontem, que foi foram emendas parlamentares. Foi apresentado o plano de ação para execução das emendas, e a primeira foi... Walter, peço que suba um pouquinho para mim, que eu não imprimi a pauta, tá? Por favor. Vou ler na tela. E mais um pouquinho, né? Essa é a primeira? Foi a emenda destinada ao Instituto Estrela do Amanhã, encartada no SEI 6024-2026, uma série de 304426. Ela é uma emenda federal da senadora Mara Gabrilli, da SAS Pirituba Jaraguá, valor de 350 mil, destinado ao Instituto Estrela do Amanhã. Temos qual foi para qual serviço? Não, né? Nessa planilha? Acredito que isso vai ser descrito na apresentação, conselheira. Ah, perfeito. O que você me aconselha ler, que eu leia na ordem aqui que está, ou a gente faça por blocos também, presidente? Porque é o único bloco, Considerando, na verdade. porque eu acho que só trata de um só, conselheiro. Eu acho que nós fazemos a leitura na íntegra do que está descrito no quadro. Os detalhamentos a gente, na matéria de deliberação, pode avançar com mais detalhes. Perfeito. Desce um pouquinho para mim, por favor. Ok. A segunda é o SEI 6024-2026, uma série de 3 zeros, 57263, também é uma emenda federal, do senador Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para a SAS Boimirim, no valor de 300 mil, destinado à Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância. A seguinte, encartada no SEI 6024-2026, uma série de 309-483-5, também federal, senador Bruno Ganem Palumbo, emenda de bancada, foi da bancada dele, destinada a SAS Itaquera, no valor de 181 mil, a OSC, a Ação Comunitária São José Operário. A próxima é a 6024-2026, uma série de 3 zeros, 9751, também federal, para a mesma emenda de bancada do Bruno Ganem Palumbo. A SAS Butantã, 181 mil, ao Centro Social Santo Dias. Os encaminhamentos foi apresentado pela técnica Maria Júlia, as 4 emendas, e foram apontadas dúvidas sobre a emenda da senadora Mara Gabrilli em relação ao número de atendidos no MSE. Isso foi contemplado, dizendo que as vagas de 375 não eram, na verdade, vagas, e sim contemplavam a família de todos ali envolvidos, né? A quantidade de vagas do serviço é o padrão, 75, e após as explicações feitas, inclusive, pela coordenação especial, a comissão encaminhou as 4 emendas com proposta de aprovação para a plenária de hoje. Foram esses assuntos tratados. Passo a palavra. Obrigado, conselheira Adriana. Essa é, entre as nossas Adrianas, a Adriana Maria Sabagneuber, nossa relatora.
representante também do poder público. Bom, pessoal, acho que a matéria é muito simples e direta, no sentido do que, né, se prevê, inclusive, a existência dessa plenária extraordinária. O motivador a ela vem, inclusive, a partir do próprio encaminhamento da comissão e da reunião conjunta das duas comissões, como nós fizemos a leitura, né? Tanto da Comissão de Políticas Públicas e Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, como da Comissão de Finanças e Orçamento. Não nos resta muitos encaminhamentos para além deles. Acho que a técnica representante do Núcleo de Emendas, Maria Júlia, ela deve nos trazer alguns apontamentos complementares, se necessário, dentro da apresentação, e compreendendo que o relato trata, né, objetivamente do encaminhamento para a discussão como matéria de deliberação. Esse é o relato, e para que a gente siga o rito padrão de votação, para a ciência de todos, em regime de votação, mantenha-se como estão para aprovação do relato da Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos, do seu relato do dia 1º de junho de 2026. Há votos contrários? Há abstenções? Não havendo manifestação contrária, declaro aprovado o relato da CEFO e CPP da data de ontem, dia 1º de junho de 2026, compondo, portanto, o encaminhamento feito pela Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos. Avançando na ordem do dia, partimos, portanto, para a matéria conectada ao próprio relato, que trata de matéria de deliberação das emendas parlamentares de âmbito federal, conforme segue o quadro. Entendo que nós temos um representante técnico da SMATS para poder fazer essa apresentação, certo? Olá, boa tarde. Aqui é a Maria Júlia, que é presente. Posso compartilhar a tela quando for possível. Maria Júlia, obrigado pela presença, pelo acompanhamento de sempre. É só pedir para que você se apresente, quem você está representando, e assim que a tela projetar, por gentileza, inicie a apresentação. Muito obrigado. Perfeito. Boa tarde, eu sou a Maria Júlia. Vou compartilhar aqui a tela e sou representante do Núcleo de Emendas. A General de Justiça é uma mulher branca, com cabelo curto e cacheado. Estou com um casaco marrom, uma calça marrom. E eu vou compartilhar aqui a tela. Um momento. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Vou começar a apresentar aqui. Então, é um bloco de 4 emendas. As 4 emendas são federais. Então, vou começar pela primeira. Ela foi indicada no ano de 2006, na emenda federal, indicada pela senadora Mara Gabrilli, do PSD, no valor de 350 mil, para custeio para organizações institucionais na região norte, no estado de Pirituba de Araraquara. É para um serviço MSE, de mediação educativa para crianças e adolescentes. A quantidade de vagas mensais é 75. O objetivo da emenda são voluntários com foco no acompanhamento assistencial continuado das famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas. Isso aqui nas vagas mensais aparece esses 75, que são as vagas de jovens, mais as famílias, então aproximadamente 300 pessoas que já dessa emenda. Então, 370 pessoas aproximadamente. A segunda, ela também é federal, indicada nesse ano de 2026 pelo Parlamento do Estado Luiz Felipe de Bragança, do PL, no valor de 300 mil, também para custeio, para a Associação Células e Líbanos de Proteção na região sul, na cidade de Boivirim, e vai para um serviço, um centro de crianças e adolescentes, então, perfil de público são os adolescentes. O número de vagas mensais são 210, e o objeto das emendas são materiais de consumo destinados à complementação
e a qualificação e aproveitamento das atividades educativas que já acontecem nesse serviço. As duas próximas emendas, elas são federais, elas são emendas de comissão, do Bruno Ganem e do delegado Palumbo, do MDB. A primeira é no valor de 131 mil, para investimento para a ação comunitária São José Operário, na região leste, na cidade de Taquera, para um centro de crianças e adolescentes, de 120 vagas mensais, em que objetos são equipamentos de comunicação, aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos diversos para, enfim, a qualificação desse serviço. E a segunda emenda, também dessa na comissão da MDB, no valor de 181 mil, também para investimento, para o Centro Social Santo Dia, na região oeste, na cidade de Tantã, para um CC Inter, então, Coletivo do Público Estudante, adultos e idosos, com 180 vagas mensais, e objetos são equipamentos permanentes e imobiliários também para a qualificação desse serviço que já acontece. Então, emenda. E eu fico disponível para tirar qualquer dúvida sobre ela. Obrigada, gente. Obrigado, Maria Júlia. Eu observei que pelo relato no ponto 2.1 tinha sido pontuado algo sobre a emenda da senadora Mara Gabrilli a respeito de um quantitativo. Isso foi alcançado, foi resolvido, foi atendido? Fiquei com essa dúvida. Sim, então, a dúvida era referente a essa quantidade de vagas mensais, que eu coloquei aqui essa diferenciação, porque antes eu tinha colocado como 375 o total de vagas mensais do MSE, porque era do objeto referente aos jovens e às famílias, mas como foi colocado, era melhor fazer essa diferenciação de vagas mensais dos jovens, que serão 75, mais as famílias que seria aproximadamente 300 pessoas, para ter essa diferenciação e sem prejudicar o escopo do MSE. Tudo bem, obrigado. Eu acho que já era um esclarecimento que foi pautado e discutido na própria reunião da CVP e da CEFOR, mas eu achei que era importante trazê-lo para cá. Antes, eu só queria deixar uma consideração que eu acho fundamental. Não há dúvida, eu acho que não há dúvida para o Conselho, não há dúvida para os representantes da sociedade civil, muito menos para os representantes do poder público, que o COMAS compreende e valoriza a importância das emendas parlamentares, para a política de assistência social e para um todo, como a gente também entende que outras grandes políticas, em termos de atendimento ao público, grandes políticas setoriais, também vêm estabelecendo contato mais próximo com as emendas. Elas representam, sem sombra de dúvidas, um importante mecanismo de apoio e fortalecimento dos serviços, dos nossos programas, das nossas estratégias, mas, ao mesmo tempo, eu considero muito importante reforçar que o Conselho organiza suas atividades a partir de um calendário anual. Nós já temos um calendário previamente aprovado, ele foi construído coletivamente, e para que a gente possa garantir a participação dos conselheiros de uma maneira adequada, para a gente ter uma análise adequada também desses processos e um bom andamento dos trabalhos, é sempre importante, se possível, e aí isso é um pedido ao núcleo de emendas, atentar-se sempre que, dentro do nosso planejamento, que sejam observados os prazos dos calendários que nós já temos anuais, os calendários do COMAS, o que a gente já tem das nossas reuniões ordinárias. Fica parecendo chover no molhado, pontuar alguma questão que se torna, em algum aspecto, até repetitiva, mas eu sempre acho importante usar esse espaço para poder reforçar isso, no sentido de entender que o COMAS, como órgão legítimo, institucionalizado e também, dentro dos seus aspectos, como vem estabelecendo seu trabalho de maneira democrática e autônoma, já tem o seu calendário. Então, para que nós estejamos aqui, é exigido esforços para além dos quais a gente já entende que, como sempre fazemos, e temos feito nas últimas reuniões extraordinárias, também nos exigem, para que estejamos aqui, alguns reagendos de compromissos, outros estabelecimentos que, enfim, atravessam as nossas relações com os nossos trabalhos socioocupacionais também, dentro dos nossos espaços de trabalho. A grande maioria dos representantes nesse conselho também são trabalhadores da rede do SUAS e certamente nesse momento estão também no seu horário de trabalho.
né? Mas não acho que é pedir demais, sempre que possível, reforçar que o Comas permanece comprometido com as análises responsáveis e céleres, quando a gente está falando das emendas, mas é fundamental que nós possamos conciliar essa necessidade com a nossa organização anual. Eu acho que essa é uma fala que eu já trouxe em outros momentos, mas não queria deixar de poder pontuar mais uma vez aqui. Eu deixo o espaço aberto aos conselheiros, caso tenham alguma dúvida, antes da gente avançar para o rito padrão de votação. Bom, eu entendo que a gente não teve manifestação, dei uma olhada no chat, entendi que nós também não tivemos manifestação no chat, então vou avançar para o regime de votação para que a gente possa caminhar com a proposta da matéria de deliberação apresentada na data de hoje. Portanto, em regime de votação, mantenham-se como estão para aprovação da matéria de deliberação que trata das emendas parlamentares de âmbito federal apresentadas pelo núcleo de emendas da SMADES. Há votos contrários? Há abstenções? Bom, não havendo manifestação contrária, declaro aprovado o bloco que apresentou emendas parlamentares de âmbito federal, direcionadas à nossa política. O bloco 3, né, que não se trata aqui, na verdade, agora de bloco de emendas, mas sim do bloco de informes, considerando que nós não tivemos adicionamento de informes no início da nossa reunião, após a aprovação da pauta, eu entendo esgotada as discussões da data de hoje. Caso haja o interesse ou a necessidade de alguma manifestação por parte da sociedade civil ou de outros conselheiros do poder público, eu deixo ainda esse espaço aberto, caso tenham interesse. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Quem está falando? Maria Júlia, perdão. Ah, tá. Por favor, Maria Júlia, por favor. A deliberação do Comas, eu não sei como que ela funciona, ela foi apresentada aqui, as duas emendas de comissão, de bancada, elas foram apresentadas com o nome de 2 deputados, mas assim, a gente tem o ofício do Palumbo, mas oficialmente é do Bruno Ganem, a emenda, no sistema. E aí eu queria pontuar isso, que se isso for aparecer na... como é que chama? No documento de aprovação do Comas, que eu esqueci o nome, para aparecer só o do Bruno Ganem e não o Palumbo, porque no sistema é do Bruno Ganem que aparece. Eu entendo que a resolução, ela vem com o quadro do qual a gente apresenta hoje, né, e aprova. Inclusive, o mesmo quadro que foi apresentado na reunião da data de ontem. Talvez eu acho que essas questões mais internas estejam ligadas diretamente às ações do próprio núcleo de emendas. Eu entendi o que você traz e compreendo que, se esse é o nome que está aqui, esse é o nome com o qual a resolução vai tratar. Esse é o nome correto, Maria Júlia? Marcos, eu sugiro, então... Oi, pessoal. Não, eu sugiro, então, a gente já colocar aqui na pauta o nome correto que vai na resolução, tá? Que aí a gente já deixa projetado, que é isso que os conselheiros estão aprovando. É esse quadro aqui que está sendo projetado, incluindo o nome. Então, já sugiro fazer a correção aqui. Eu estou entendendo que o nome que está aqui é o nome correto, que deve ser, certo, Maria Júlia? Tem que tirar esse Palumbo no final. Vou pedir mais uma vez ao núcleo de emendas que, quando possa fazer uma apresentação, revise o documento que vai ser apresentado no Comas. Esse não é o primeiro erro que acontece, ou o primeiro equívoco sobre informações. Aliás, é importante dizer que a gente já está com a matéria aprovada, eu já pedi para que os conselheiros se manifestassem, a gente já encerrou essa parte, portanto, se tivesse um erro aqui, a gente aprovaria isso, e aprovaria errado.
A CPP e a CEFOR, como as comissões temáticas que trabalharam isso ontem, poderiam ter olhado com alguma cautela sobre esse aspecto. Mas também não posso corresponsabilizar a CPP e a CEFOR se o núcleo de emendas não apresenta o que é certo. Agora, o que está aqui atende ao que deve ser apresentado, Maria Júlia? Atende, é que essa emenda de comissão realmente é muito nova e eu não tinha esse tipo de emenda que é indicada de comissão, por isso que teve essa dúvida, tá? Mas das próximas vezes vou deixar mais claro. Tudo bem, obrigado. Adriana, conselheira só, Adriana? só complementando também, como eu li as emendas e entendi que era uma emenda de bancada, também deixar aí a minha consignação de que pela primeira vez apareceram essas emendas de bancada, pelo menos para análise, para que eu passasse por nós aqui, né? Então também gerou uma dúvida no nome, né? Até porque estava tudo junto, parecia que era até um nome único, eu só percebi depois que li que era o Palum. E aí eu acho que talvez se foi apresentada pelo Bruno, só constar Bruno mesmo, para não gerar um equívoco aí na hora da apresentação. Acho que dessa forma convalida. Estava também na leitura o nome dele, então eu acredito que possa convalidar o que já foi lido. Eu penso, Sim, né? sim. Entendo também, acho que a gente alcança o mesmo entendimento, mas sempre bom, né, refinar o que a gente vai apresentar para também Sim. ficar o mais transparente possível, né? A gente está Sim. falando de um recurso, é considerável, acho sempre importante a gente deixar bem esclarecido e bem Não, direcionado. já fica como um precedente aí para as próximas também, quando forem com emendas conjuntas, a gente verificar quem é que vai ficar responsável até pela execução da mesma, né? Tudo bem. Obrigada. Conselheira Isabela, obrigado, conselheira Adriana. Mas até nesse sentido, né, eu tô entendendo que é uma coisa que é nova para todos nós que estamos deliberando, analisando, etc. Acho que é importante, acho que pode ser interessante que a gente faça um alinhamento no sentido de a gente vai achar interessante ter essa sinalização quando se tratar de uma indicação de bancada? E se sim, como é uma forma da gente fazer essa sinalização? Porque também eu fiquei pensando, né? Até a Adriana falou que nunca tinha feito análise antes de uma emenda nessa situação. Fico pensando se a gente recebe uma planilha, né? Uma tabela que tenha só um nome, e aí você vai olhar o documento, e aí tem o nome de uma composição de uma bancada, etc., também pode gerar um estranhamento. Então, como pode ser a forma da gente fazer essa indicação da forma que gere menos dúvidas, né? Possível. Eu concordo, mas eu também penso que o que dirime essas dúvidas, o que nos dá a possibilidade de a gente alcançar melhores entendimentos, é a matéria também já chegar bem avaliada e tratada, né? E não só, quando eu falo avaliada, eu não falo pelo conselho, é pelo núcleo de emendas mesmo que é o responsável. Nós temos contribuições complementares, pessoal? Dei uma olhada no chat, não vi nenhuma mão levantada, então entendo que a gente alcançou aqui a finalização dos nossos debates. Seguimos com a nossa agenda, nas próximas semanas temos reuniões das comissões e também no dia 16 nos encontramos de novo na nossa plenária ordinária. Queria agradecer a participação de todos os representantes, tanto da sociedade civil como do poder público, mais uma vez conosco, colaborando com as nossas tratativas e os nossos trabalhos. Muito obrigado, desejo uma boa tarde a todos, ótimo trabalho. Obrigada, boa tarde também. Obrigada. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Pessoal. Boa tarde.